Oi, minha gente, bom dia. Já estamos num novo dia. Ontem eu mostrei o passo a passo de como a gente faz uma bolsa. Estamos agora fazendo a impressão, né? O computador aqui eu já ajeitei como é que vai ser a arte. Aqui é a bolsa e aqui é a necessaire menor. E esses dois aqui são adesivos, mas eu vou tirar daqui. Mas a dica que eu quero mostrar pra vocês eu comprei um papel de sublimação, só que no rolo. Por que no rolo? Porque eu fiz uma configuração na minha impressora para que ela faça a impressão no papel sublimático, só que não no tamanho A4. Eu tenho uma L1250, né, a que eu uso hoje. O ideal é que ela imprima tamanho A4, mas ela imprime na largura do A4, mas salvo engano ela imprime até 1 metro. Então, aproveitando isso, porque às vezes a gente perde muito papel, deixando essas sobrinhas aqui, ó. Eu conseguiria ter até menor, mas eu gosto de deixar um pouquinho passando, aqui, ó. Deixar um pouco passando, porque para não ter erro, né? Antes pecar por excesso do que por falta, né? Então, a impressora já tá aqui fazendo as impressões. Depois das impressões, a gente vai passar lá pra parte da sublimação. Eu esqueço que eu preciso olhar pra câmera e não pro vídeo, não olhar pra mim, porque é complicado. Eu ainda estou me readaptando, né? Mas é isso. Então, vamos lá pro vídeo de rotina. Eu vou tentar gravar o dia, né, o sábado, que hoje é sábado aqui. Tá fazendo um frio, eu tô gripada, mas é isso. Já começamos com produção. Deus abençoe o nosso dia e bora pra cima. Como eu mostrei no vídeo anterior, aqui tá a arte, né? Aqui o meu papel, porque a configuração da minha impressora, da impressão, tá em 60 centímetros. Porém, eu vejo o tamanho que eu quero e corto o tamanho do papel, porque a impressão eu não vou ter desperdício. Essa aqui como é o resultado, né, que tá ficando, que vai ficar na verdade. Aqui foi a primeira da escola, eu já tinha feito uma peça piloto para divulgação pro Dia dos Pais. E a impressão ela sai assim, ó. Ela sai nessa cor, sai um pouco diferente. Mas depois que a gente faz a sublimação, ela dá o resultado mais próximo da tela, ó. Nesse momento, como eu consegui configurar. Se vocês quiserem que eu ensine como é que eu faço as configurações, eu não tenho perfil de cor, mas eu utilizo, eu faço o meu próprio perfil de cor. Eu vou vendo o nível de tinta, vou fazendo a modificação. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando pra vocês como é que eu faço essa configuração, deixa aqui nos comentários, Mai, faz um vídeo que aí a gente vai tentar focar um pouco mais nisso aí, tá certo? Ah, outra coisa, algumas pessoas estavam me perguntando como é que eu faço minhas artes. Gente, as minhas artes, elas são feitas no PowerPoint. Eu busco imagem na internet com alta qualidade, Aqui tem o fundo, né? Esse fundo eu utilizo nos dois, né? Nas peças que eu vou utilizar. Aqui já é um outro desenho. E aqui é a logomarca do meu parceiro, né? É uma escola que sempre faz trabalho com a gente, né, nas datas comemorativas. E a gente vai montando de acordo com cada tema, cada período, cada festa, e de acordo com cada modelo também. Nesse caso, essa aqui ficou assim, ó. A gente recebeu um outro pedido que eu também vou mostrar pra vocês, mas é isso. Vamos pra frente que hoje o dia tá cheio. Já fizemos aqui os cortes, né? Fez a sublimação do material. Ó, a dublagem, a gente utilizou o material no bege, porque o branco, como eu falei, tava vindo com defeito. Então a gente fez a sublimação das duas necessaire, refilou, tá cortando aqui o corte do material. Então a gente vê tudo que tem, tudo que precisa comprar, tudo que precisa cortar, para depois descer pra parte da costura. Aqui já tá sendo cortada a alça, é assim que a gente faz. A gente faz a medida aqui no tamanho e vai só puxando e cortando aqui no fio. E aí a gente consegue agilizar o processo. Gente, essa máquina aqui é um investimento maravilhoso. Na época eu comprei por, acho que foi 50 ou foi 60 reais. Mas eu já tenho ela há bastante tempo. Agora a fumaça dela é babado, viu? Então, como aqui eu falo que muitos processos acontecem ao mesmo tempo, enquanto a gente está preparando lá a parte do corte para poder descer para costura, eu também peguei uma encomenda de uma agenda personalizada, na verdade um caderno, tamanho A5,
E eu selecionei o arquivo, né? O que é que eu faço? Eu criei esse arquivo? Não. Eu comprei esses arquivos já pronto. E aí, eu faço apenas a impressão. Não faço edição nenhuma, né? A não ser na capa. Que a capa eu faço também no PowerPoint. Eu já tenho um molde, então vou fazer aqui, ó, a capa. Eu vou ajeitar a capa aqui da cliente. E a impressora já está aqui, ó, trabalhando. E eu acho que eu mandei botar somente 2 impressões de novo. Em vez de colocar 20. Porque eu gosto de fazer de 20 em 20, porque se algo der errado, apesar de que é somente pautas, não tem muita diferença. Ruim quando é datado, que aí, minha filha, é babado, que se sair uma da ordem, já era. Então, eu vou dar continuidade aqui. E é isso. Então, cada processo que a gente for fazendo, eu vou mostrando como é que vai ser a sequência. Em meio a trabalho de impressão, a sublimação de peça para bolsa, surgiu a encomenda de uma camisa para ser feita. Essa camisa seria para ser feita no DTF, mas não encontramos a camisa polo vermelha que a cliente queria, de urgência, então a gente teve que optar por uma segunda opção, né? Tem uma outra opção. E eu encontrei aqui, que eu tenho alguns materiais, o VTS. Confesso que eu não gostei muito de trabalhar com VTS, não sei se é o tempo que eu tô utilizando, que eu fiz uns testes nas minhas camisas e terminou soltando, mas eu expliquei pra cliente, olha, como você vai usar hoje, eu tô estudando o material, possa ser que solte, possa ser que fique bom, então você vai me dar esse retorno. E aí eu fiz essa camisa pra ela utilizar hoje, né? E aí eu tenho algumas considerações a fazer relacionadas ao VTS. A gente compra ele assim, no metro, tá? Acho que é 1 metro por 45, 1 metro por 50 mais ou menos, ele vem no rolo. Ele é um material que parece um tecido e é bem fininho, bem molinho. Só que quando você faz ele, antes de você sublimar, a gente faz a impressão como se a gente fosse fazer a sublimação de uma camisa, só que eu corto assim, a imagem vem do tamanho correto, deixa eu pegar aqui, do tamanho da sublimação, do tamanho que eu quero. Só que antes de eu fazer a sublimação diretamente nele, eu preciso aquecer ele, porque ele encolhe muito. Então, se você não fizer, se você não esquenta ele antes, quando você vai fazer a sublimação, ele fica cheio de mancha, porque ele encolhe. Então, prenso ele com ferro quente na temperatura de 200 graus, né? Pelo menos de 5 a 7 segundos. Depois eu venho com a minha imagem, aqui, porque já foi estampada. Venho com minha imagem e coloco. Prenso, como eu fiz no ferro, eu prensei durante 45 segundos. Mas aí, se você tiver na prensa, deve ser 20 segundos. E aí eu prensei. Depois eu recortei, fiz o recorte. Nesse aqui, como eu fiz algumas das adaptações, eu não botei essa parte vermelha, mas eu recorto, depois que a gente faz a sublimação nele, no VTS, vinil transfer. Depois que faz no VTS, aí a gente tira o line, que fica atrás, que aqui é o line, tira o line e utiliza e coloca. Ele é fininho, a gente tira, coloca aqui, depois vem com a proteção e coloca aqui em cima. Quando ele fica pronto, depois que você bota aqui na camisa e bota o ferro, quando você tira, ele perde um pouco a cor. Tá vendo? Ele perde um pouco a cor. Esse aqui foi o primeiro. Eu acho que tinha algum material nisso aqui, ó, que aí ele ficou resíduo, porque aqui não era pra ter nada. Já a segunda peça que foi feita, ela ficou melhor. Tá vendo? Ficou perfeita. Porém, como eu falei, perde a qualidade. Olha a diferença a gente pode também fazer o recorte, vir com a sublimação, recortar também, e aí quando colocar em cima no lugar certinho. Porém, contudo, todavia, ia ser muito mais trabalho, né? Pra cortar certinho as duas peças. Tem gente que corta na máquina de corte, eu nunca cortei não, mas tem gente que faz. Então, é isso. Surgiu essas 2 encomendas que a cliente vai estar inaugurando hoje, e aí depois ela faz. Ela disse que iria fazer novas camisas. Na verdade, ela fez umas camisas, só que ela fez com um retângulo verde atrás, porque ela disse que se colocar só a boneca que não iria ressair. Só que terminou que ela não gostou do resultado. Realmente, eu também não gostei. Mas quando ela me perguntou, eu disse,
E antes de fazer, eu ainda perguntei a ela, vai ser com esse quadrado verde mesmo? Ela, eu quero pra destacar a boneca. Tudo bem, eu faço o que o meu cliente pede, né? Aí ela disse que quando ela recebeu a camisa, que ela não gostou, que aquele quadrado verde ficou feio. E eu também não gostei. Mas, é isso, a gente faz o que o cliente pede. E é isso, né? Então ela vai inaugurar hoje, então ela precisava de uma camisa. E foi esse o resultado que a gente fez aqui as camisas. Então é isso, o meu sábado se resumiu em todos esses processos que eu mostrei pra vocês, a camisa, a impressão, né, a procura desse arquivo, a impressão, sinalizei pra cliente que tava com a marca d'água, né, provavelmente de quem fez essa arte, ela disse que era pra fazer dessa forma mesmo, que futuramente ela vai ser uma terapeuta ocupacional. E que a logomarca dela vai estar perfeita, né? Então, ela vai refazer, mas ela como ela tá precisando do material, ela vai fazer assim mesmo. Aqui, fiz a programação do bordado, a tag, né? Que vai ser companhia com essa agenda. Então, vai ser a necessaire e a agenda vai ser o kit. Aqui só o que a gente bordou ontem, né? Tem mais 5 necessaires aqui, que eu acredito que eu venha costurar ou amanhã ou segunda-feira. Ainda não sei. Antes de ir embora, eu ainda tenho uma última dica pra vocês. Esse papel aqui, ele tá medindo 13 por 18. Eu tenho mania de guardar pedaços de papel. Nesse caso aqui é o papel fotográfico, não é adesivo. É o que eu uso pra poder estar fazendo as tags plastificadas. Geralmente eu gosto de fazer com os mais finos. Mas, como eu só tinha esse pedaço aqui, eu disse, bora testar pra ver se eu consigo fazer a impressão no tamanho certo. No tamanho que eu quero, utilizando esse pedaço de papel. Eu tenho a Brother para fazer impressão em tinta comum. Impressão comum. Eu tenho uma sublimática para LC, que é a LC 1250. Mas na impressão comum, eu tô utilizando a Brother. E assim, a impressão é sem igual. Bate 1.000 milhões de vezes na Brother, na Epson. E aí, se vocês quiserem, eu ensino a vocês em um outro vídeo como é que eu faço essa configuração. Pelo menos aqui na Brother, mas de uma forma prática que eu acredito que vocês consigam fazer também aí na impressora de vocês para economizar mais papéis. Então, bora lá. Tá com dúvida? Tem sugestões? Ou quer saber mais? Deixa aqui nos comentários. É isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem interesse, se você tem curiosidade em aprender, em acompanhar como é que funciona um ateliê de brindes personalizados, vem comigo, curte, compartilha, porque isso vai estar incentivando a gente estar gravando todo o nosso processo, né? Então, seja mais um vencedor e bora pra frente.